Civilidade nas campanhas. Essa iniciativa do Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, de reunir advogados das campanhas do Lula e do Bolsonaro para tentar aí um pacto de civilidade, obviamente isso não vai dar em nada, isso é uma besteira. A gente está na reta final de uma campanha muito violenta, de uma campanha muito polarizada. E revela também, essa iniciativa revela a falha do próprio Tribunal Superior Eleitoral, que tem sido muito tímido em algumas decisões e tem sido muito equivocado em outras. Por exemplo, tem concedido pouquíssimos direitos de resposta, que são fundamentais, porque o direito de resposta come o tempo daquele que fez a agressão ou que divulgou uma fake news. É simplesmente tirar um filme do ar. Isso aí fica feito aquela mãe que dá uma bronca no filho, não faça mais isso, mas e aí? E a punição? Punição para os crimes eleitorais que tanto têm ocorrido ao longo dessa campanha. Cadê esse tipo de punição aos criminosos? Quem comete crime eleitoral é um criminoso. Tem também exageros, aquela história do Alexandre de Moraes ter mandado retirar o vídeo em que o Bolsonaro fala da história do pintou o clima com as jovens venezuelanas. Ele falou aquilo. Ele disse aquilo. A justiça não pode funcionar como uma espécie de instância revisora de besteira que um político fala. Se ele falou, está dito, ele que se responsabilize por aquilo que ele fala. A justiça também mandou retirar aquele vídeo lá que o Bolsonaro fala que ia comer um índio, poderia lá comer índio com banana. E, claro que ele não ia fazer aquilo foi uma invenção dele, aquela história. Naquela época o Bolsonaro procurava falar umas besteiras assim para aparecer na mídia, ele mesmo admitiu isso, e daí ele falou. Da mesma forma que o Lula disse que os homens não poderiam bater em mulheres no Brasil, que fosse agredir as mulheres, fossem agredir as mulheres em outro lugar, outra besteira. Mas ele falou isso foi ao ar na campanha política do jogo. Enfim, o TSE parece meio perdido nessa história toda. E aí, perdido, não adianta fazer aperto de mãos entre advogados, dizer que tudo vai ficar bem daqui para frente. Não é isso que funciona. Tem que ter mais duro e mais racional nas suas medidas. A promessa de uma campanha civilizada pode até vir, mas a campanha civilizada não vai aparecer, não. Nos últimos momentos desta campanha de segundo turno, é praticamente impossível você segurar o desespero que dá como consequência essa reação, que é essa parte que estamos chamando de não civilizada da campanha eleitoral. Aliás, o primeiro turno também não foi civilizado. Não há campanha eleitoral que eu conheça no Brasil que seja civilizada. Agora, esta campanha é um exagero. Então, aguarde para esta última semana de campanha eleitoral que vão aparecer brutalidades provavelmente nunca vistas em campanha eleitoral, de fake news para baixo. Essa campanha eleitoral tem um nível de um esgoto, um nível de um lixão. Infelizmente, isso é uma vergonha. Esse é um tema muito curioso, porque não há interesse das campanhas de irem para a civilidade. A gente costuma aliviar a população, dizer a voz do povo, voz de Deus e a baixaria dos políticos, mas, de certa forma, a população também anda demandando esse tipo de baixaria, esse tipo de conteúdo. Você pega, por exemplo, os debates que seriam momentos onde os políticos seriam obrigados a falar propostas, a ter uma discussão de alto nível, mas quando tem xingamento é que o povo gosta, comenta no dia seguinte. Então, no dia seguinte as pessoas lembram das propostas ou lembram da Soraya Tronic chamando o padre Kelmon de padre de festa junina ou dizendo que o Bolsonaro cutucava com vara curta. Enfim, essas coisas que acabam ficando, as frases de efeito, os xingamentos, não que isso leve a voto, tá? Porque você pega um sujeito como Ciro Gomes, por exemplo, que era
o que tinha o tom mais agressivo de todos e teve 3% dos votos, está praticamente varrido da vida pública, até no Ceará, até no estado dele. Então, não que o eleitor transforme esse tipo de verborragia em voto, mas ele se interessa, ele acha divertido, ele clica, ele põe no grupo da família, ele compartilha. Então, por mais que as campanhas se comprometam a não ir para esse tipo de expediente, acabam indo porque o povo gosta, porque o povo se diverte e que acha bacana. Então, respondendo diretamente à questão levantada, esse tipo de coisa vai acabar? Não vai. Tende, inclusive, a piorar. Porque mesmo que se proíba, mesmo que o Tribunal Superior Eleitoral diga que não pode, quando o vídeo, a lacrada, a mitada é jogada nas redes sociais, ninguém tira mais. Está lá, está sendo replicado e aí está no mundo. E aí, com essa porteira aberta, ninguém segura mais. E, infelizmente, lamentavelmente, a única solução para isso é uma solução moral. São as pessoas e a população rejeitando esse tipo de conteúdo. Porque se depender de polícia, judiciário, vai continuar. TSE e as fake news. Essa resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que dá ao tribunal um poder de agir mais rapidamente, dá principalmente ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, é uma medida até óbvia, que deveria ter sido tomada antes. Não tem nenhuma grande novidade nisso. Basicamente, qual é a história? Até a edição dessa resolução, quando uma campanha recorria ao TSE pedindo para retirar determinado conteúdo de redes sociais, enfim, a campanha tinha que digitar, olha, tem que retirar desse perfil, desse perfil, desse perfil, ele estava lá, 5, 6, 7, 8 perfis. Aí o TSE vai lá e mandava retirar o vídeo. Aí na mesma hora, aquele mesmo vídeo, aquele mesmo conteúdo aparecia em outros perfis. Aí a campanha, que se sentia prejudicada, tinha que entrar com uma outra requisição ao TSE pedindo para retirar aqueles mesmos vídeos. O que o TSE fez foi muito simples, falou, ó, depois que for decidido, depois que o plenário decidir que aquele conteúdo é indevido, que tem que ser retirado do ar, o próprio TSE tem o direito de, ao notar que aquele conteúdo foi colocado em outro perfil, é possível ir lá e retirar. Não precisa de provocação dos advogados de campanha. É só uma tentativa de acabar com esse jogo de gato e rato. Com essa tentativa, ou melhor, com a prática de driblar, de desrespeitar as decisões da Justiça Eleitoral. É apenas isso. Não tem nenhuma grande novidade, não tem nenhuma grande medida, não muda nada. É só para evitar o desrespeito a essas decisões. Claro que dá poder excessivo ao TSE e dá de maneira ilegal, através de uma resolução, que é uma coisa pequenininha, não é uma lei, é quase um papelucho. E aí ele toma decisões importantes que ampliam o seu poder, auto-ampliam o seu poder, que já era perigosamente exercido. Nesse caso, por exemplo, o tribunal classifica, sem impedir a um perito, o que é o que não é fake news, não permite defesa, não tem defesa, o tribunal que decide sem defesa, não tem Ministério Público, quer dizer, há os fatores essenciais para a realização de justiça, em nome da velocidade, provavelmente, o tribunal afasta, joga fora. Isso tem um nome que é censura. Isso é uma vergonha. Outro problema delicado dessa época, onde nós estamos lutando com problemas do século XXI, usando armas do século XX. Essa semana a gente viu, toda semana, todo dia, mas essa semana, só para dar exemplo recente, você teve aquele exemplo de Tarcísio Gomes de Freitas entrando na favela de Paraisópolis, que eu conheço bem, porque eu fui vizinho, morei no Morumbi muitos anos da minha vida, então eu sei que é uma favela que tem problemas de segurança pública, que tem tiroteio. Então, se você vai e entra naquela favela sem avisar, com um bando de batedor, com gente armada, é possível que haja uma reação dos criminosos. Isso tem nada de ideologia, mas
Aconteceu esse fato na segunda-feira, 1 hora depois, o Zap de todo mundo já estava com imagens prontas de que, olha, Tarcísio está combatendo o crime porque o PCC e o PT, etc., que são narrativas políticas falsas, que não tem nada a ver com o que aconteceu, mas viraliza, é uma coisa que acontece, é uma coisa que pega. A gente vê isso todo dia acontecendo. Agora, na tal censura que foi feita a canais como a Jovem Pan, mesma coisa, quer dizer, houve uma discussão ali sobre os limites da fake news, de espalhar notícias. Uma rádio, por exemplo, ela é uma concessão pública e tem limitações, mas a discussão foi toda desviada para essa coisa de liberdade de expressão, tem censura, não tem censura, e isso foi muito explorado pela própria emissora e pelos partidários de Bolsonaro nas redes sociais. Então, o direito de resposta, esse tipo de arma, a justiça, isso é eficiente para coibir a fake news ou o uso exagerado de fatos que efetivamente acontecem? Não é. De novo, nós voltamos à necessidade de filtros morais e a uma população mais educada, mais cética e com um pouco de pé atrás em relação a esses conteúdos que elas recebem das redes sociais, terem um mínimo de pé atrás, antes de sair espalhando para os amigos, darem uma checada para ver se é verdade, se é bem assim, se não é, olhar os dois lados da questão, porque se a gente for depender apenas da justiça para coibir esse tipo de coisa, não vai acontecer. As plataformas têm um papel importante nisso, elas ainda são muito negligentes, porque são empresas muito poderosas, muito grandes e que ganham muito dinheiro com clique, com engajamento, com compartilhamento de conteúdo falso. Falta a essas empresas também uma responsabilização sobre os seus canais estarem sendo usados de uma maneira tão clara para espalhar desinformação. Vamos esperar mais responsabilidade dos políticos, mas ainda mais dessas chamadas big techs, para que nós tenhamos campanhas mais limpas e com conteúdos que sirvam à nação, à população brasileira e ao cidadão, e não tanto a políticos inescrupulosos. Carta de Lula aos evangélicos. Essa decisão do PT de fazer a tal carta aos evangélicos foi demorada, né? Resultado aí de muita conversa, de muita discussão. O Lula, no início da campanha, dizia que não queria misturar política e religião, mas houve essa mistura, né? Uma mistura que talvez nunca tenha ocorrido na história do Brasil, nem no tempo em que a Igreja Católica era ainda mais poderosa, que dava as cartas. Hoje você tem um percentual, o eleitorado evangélico é muito forte e dá uma vantagem, as pesquisas mostram isso, esse eleitorado dá uma vantagem muito grande ao Jair Bolsonaro nesse segmento. O PT fez uma carta longa demais, né? Enfim, os evangélicos estão acostumados a ler a Bíblia, talvez eles tenham paciência para ler aquele catatal todo. E vamos ver, a tentativa do PT é mais de evitar novas perdas, não é nem para reverter a situação, mas é para tentar evitar que o Bolsonaro continue ganhando votos aí nesse segmento. A gente está vivendo um momento muito delicado, a gente está vivendo um momento de invasões de igreja, a gente teve aquele caso lá em Aparecida, terrível, teve um caso também muito grave da senadora Elisiane Gama, que agora passou a apoiar o Lula no segundo turno. A congregação, a Assembleia de Deus, lá no Maranhão, fez uma carta muito dura, criticando a opção dela de apoiar o Lula, como se ela não tivesse direito, como se um evangélico não tivesse o direito, o livre-arbítrio, né, de optar politicamente. Logo os evangélicos, né, que nasceram da necessidade do livre-arbítrio, de protestar contra o domínio da religião católica. E, no fim das contas, é muito triste que a religião tenha ocupado esse ponto, né? A gente sempre criticou, a gente via com espanto situações como no Afeganistão, no Irã, as ditaduras que procuravam se justificar com base na religião. A gente tem que ter muito cuidado para algo desse tipo não ser reproduzido no Brasil. Religião é algo, são decisões individuais que têm que ser respeitadas pela sociedade, que isso está bem claro na Constituição. E você não pode que um determinado grupo queira impor suas ideias com base nas suas crenças no sobrenatural, nas suas crenças num ser superior. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Deve dar alguns votos provenientes dos evangélicos. O PT sempre teve uma relação distante
com esses públicos, com essas aglomerações religiosas, aglomerações no bom sentido. E agora percebeu que Bolsonaro avançou sobre os grupos protestantes, está tendo um apoio que, nesta reta final, tem muita importância, porque essa corrida vai ser decidida aparentemente por milímetros. Qualquer voto tem o maior valor neste momento. Agora, eu acho ruim o uso das religiões nesse sentido político, quando há uma separação democrática entre Estado e religião. Antigamente a gente falava Estado e Igreja. Mas agora os políticos cortejam de manhã a Igreja Católica, de tarde os espíritas, à noite os protestantes, enfim, há todo um conjunto de ataques eleitorais, ataques também de busca de eleitores na área das igrejas. Eu acho que o Lula faz uma tentativa possível, vale a pena, mas será difícil tirar os votos em quantidade estatística suficiente das mãos do candidato Bolsonaro. Ele é o dono da pelota nessa área das religiões, especialmente das religiões de caráter protestante. Em 2018, a gente teve Fernando Haddad, Manuela Dávila indo a missas, saindo em fotos, e aquilo não convenceu ninguém, muito pelo contrário, gerou memes, gerou todo tipo de reação. E Lula também, ao lidar com esse assunto, ele não entendeu a importância dele, ele não entendeu que você tem no Brasil 30% de evangélicos, você tem 12%, 13% de neopentecostais, e gente que coloca esse tipo de discussão em primeiro lugar na sua decisão de voto. E o próprio Lula reconheceu, ele disse que não tinha entendido a força do que ele chama de mentira nas redes sociais, mas é fato que essa história de que Lula vai fechar a igreja, que Lula é a favor do aborto, que Lula vai perseguir os padres igual o Daniel Ortega na Noruega, que é tudo balela, porque ele já foi presidente, dá para olhar como é que foi o governo dele em 8 anos, mas essas coisas pegam. E feitas, inclusive, instrumentalizadas por pastores que estavam alegremente no palanque do Lula em 2002, em 2006, esses Silas Malafaia, Edir Macedo, essa turma toda apoiou Lula em 2002, apoiou Lula em 2006, apoiou a eleição de Dilma Rousseff em 2010. Você tem isso, não é invenção, você vai no YouTube, você vê tudo isso, você vê Marco Feliciano fazendo campanha apaixonada por Dilma Rousseff. Então eles estavam todos lá. Muda o poder, muda as ideias e tal, mas o fato é que são pessoas que têm muita influência numa massa muito grande de pessoas que compram, infelizmente, essa ideia de que há um lado que é o bem, um lado que é o mal, quando na política não tem santo, literalmente. São pessoas como eu e você que têm propostas, algumas boas, algumas ruins, e você deveria decidir baseado nisso, e não nesse tipo de mistificação, desse tipo de idolatria que a própria Bíblia condena. Documentário tem estreia suspensa. Essa decisão da ministra Carmen Lúcia, né, de proibir, mandar adiar a estreia do documentário sobre o atentado, né, que foi sofrido pelo então candidato Jair Bolsonaro em 2018, é absurda, é contraditória com a própria decisão, né, da ministra, que lá atrás, há alguns anos, garantiu a liberdade às biografias, deu aquela frase famosa, né, cala a boca, já morreu. Então não tem isso, né? Cala o filme, já morreu, tira o filme. Não, é um direito, a exibição do filme é um direito. O caso do atentado, o Adélio Bispo, né, que foi o autor do atentado, a justiça definiu que ele, enfim, é uma pessoa incapaz, que ele tem problemas mentais e que está recolhido. E o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, que foi a vítima do atentado, ele não recorreu dessa decisão da justiça, acatou essa decisão da justiça, uma decisão que poderá manter o Adélio Bispo o resto da vida isolado.
É diferente quando a pessoa é considerada incapaz, uma pessoa perigosa para a sociedade, que não controla seus impulsos. Essa pessoa pode ficar o resto da vida na cadeia. Não exatamente a cadeia, mas pode ficar presa, isolada o resto da vida. É diferente de alguém condenado por homicídio, que tem lá uma limitação de cumprimento de pena. O Adélio não vai ter direito à remissão de pena, saidinha, nada disso. Vai ficar lá, possivelmente, o resto da vida. Agora, se tem setores do bolsonarismo que acham que a história não é bem essa, porque o fato do Adélio ter sido filiado ao PSOL pode ser que tenha sido um atentado político, as pessoas têm o direito de apresentar novas versões, por mais ridículas que sejam. Agora, se apresentar, se nesse filme tiver uma acusação injusta contra determinada pessoa, sei lá, que busca influenciar na campanha, aí caberá à justiça tomar as devidas providências se vier a ser acionada. Agora, não dá para adiar a estreia de um filme. Não dá para impedir a livre circulação de ideias, não dá para discutir a livre circulação de versões. O gesto da ministra Carmen Lúcia é um gesto equivocado e mostra mais uma vez que o TSE está meio perdido nessa história toda. Aquela ideia, né? Parece um policial que, vendo uma confusão danada no bar, uma briga no bar, todo mundo se batendo, se xingando, o cara começa a dar tiro para o alto para tentar acabar com a confusão. Não pode ser isso, tem que ser mais equilibrado, o TSE tem que ser mais equilibrado e duro, mas não pode tomar medidas como essa que cheira a censura, não dá para fazer isso. A ministra Carmen Lúcia, que é uma pessoa competente, correta e pouco afeita à politicalha, desta vez, ela mostra a sua dúvida, errou. A ministra, ao proibir a exibição do filme, ela acabou incidindo em censura. Isso acabou há muito tempo, mas na tentativa de fazer as coisas corretamente, de evitar problemas, de evitar incidentes, ela, inadvertidamente, a meu ver, acabou caindo na censura, o que é muito grave. Desculpe, ministra Carmen Lúcia, censura nunca mais. O problema da decisão da ministra Carmen Lúcia, que obviamente é uma ministra muito respeitada, seríssima, faz o que faz com a melhor das intenções, não há a menor dúvida disso, mas ela tenta coibir um processo que é difícil de coibir. Eu quero lembrar que no ano de 2010 estava em todos os cinemas um filme chamado Lula, o filme do Brasil. Uma superprodução bancada por grandes empresários como Ike Batista, como empresas como Odebrecht, que depois foram vistas com laços com o petismo no Petrolão, a Lava Jato pegou um monte dessas ligações e uma parte desse dinheiro acabou bancando blogueiros, acabou bancando mídias e acabou bancando filmes, como esse filme. Então nós estamos vendo uma renovação disso. Eu sinto que as pessoas têm dificuldade de fazer conexão, mas você tem isso hoje numa escala até muito maior. Você tem empresários simpáticos a outros governos, ao governo atual, por exemplo, que ajudam a bancar veículos de comunicação, ajudam a bancar canais, influenciadores e produtoras de documentários, de filmes. E da mesma maneira que eu e muitos condenavam o uso político daquele filme do Lula lá em 2010, a gente pode também condenar o uso político desse tipo de material na eleição de hoje, porque a imoralidade é absolutamente a mesma. A raiz é a mesma, é dinheiro de empresários indo para políticos via cultura. A gente tem que tomar cuidado com isso. Agora, vai resolver com uma canetada do judiciário? Não. O judiciário está tentando coibir práticas abusivas, criminosas, mas que existe um espaço, um vazio legal muito grande. O Congresso, mais uma vez, omisso, mais uma vez
fora das grandes discussões do país, preocupado em dar dinheiro para o governo se eleger, preocupado com o orçamento secreto, para poder eles mesmos injetarem nas próprias campanhas. A gente viu isso na última eleição, a renovação do Congresso foi muito pequena, muita gente usou dinheiro do orçamento secreto para se reeleger, então é gente que não tem nenhum interesse de mudar o status quo, de mudar as coisas do jeito que elas são. Mas em algum momento a gente precisa olhar. Teve um escritor no século XVII na Inglaterra, o Andrew Fletcher, que ele dizia: não me interessa quem faz as leis, me interessa quem faz a poesia do país. Então a influência da cultura na política é muito grande e hoje você tem muita gente que tem talento artístico recebendo dinheiro grosso de empresários e até do fundão, até de orçamento secreto, para poder produzir conteúdo, para viralizar e para influenciar no voto das pessoas. Como resolver isso? É muito complexo, mas a gente, como sociedade, tem que encarar esse desafio o mais rápido possível, sob o risco da gente de novo voltar a essa lei do mais forte, onde quem tem mais dinheiro e quem banca mais produtor de conteúdo, quem banca mais artista, quem banca mais jornalista, vence no final. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.